nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos ajudar na nossa colaboração do estudo 35, que a Ruth já deu, né? E eu só quero na minha colaboração aquilo que senti no meu coração de falar. Primeira lição de trabalho dada a Jesus que não saiu da regra da idade. 21 de março de 1944. Então Jesus ele está aqui, né? Eu vou resumir, né? Ele está aprendendo a fazer seu primeirinho trabalho, né? Pequenininho lá em José, né? Para trabalhar com José, que chama, né? O menino Jesus. Jesus vai com os bracinhos estendidos, né? E enxuga as pequenas mãos de Jesus, cheias de terras, beija, e um doce diálogo se inicia entre os dois, né? Ele me queria fazer um lago. Jesus explica, né, o seu trabalho e o seu brinquedo, as dificuldades que encontrou para executá-los. Ele queria fazer um lago, como aquele de Genazaré. Ele queria fazer aquele lago em miniatura para o seu divertimento. Aqui neste ponto era Tiberíades, Magdala, lá diante de Cafarnaum, tal. Era estrada, né, fez uma estrada, tal. José observa seu interesse como se fosse uma coisa séria. Depois ele se propõe a fazer no dia seguinte um pequeno lago, não com aquela vasilha furada, mas com um pequeno tanque de madeira bem calafetado com um breu, sobre o qual Jesus poderia lançar verdadeiros barquinhos de madeira que José o ensinaria a fazer. Agora mesmo ele já estava fazendo pequenas ferramentas de trabalho apropriadas para Jesus, a fim de que ele pudesse aprender a usá-las. Que bonito, né? Então eu te ajudarei, né? Disse Jesus com um sorriso. Sim, vais me ajudar e depois te tornarás um bom carpinteiro. Vem vê-las, e entram na oficina. José lhe mostra um pequeno martelo, uma serrinha, pequenas chaves de fenda. Que amor é esse, né? Uau! Uma plana de boneca. Nossa, que lindo, gente. Que lindo, né? Uau! O carinho de José com Jesus como pai, né? Assumiu-se como pai de verdade, Jesus. Isso é um pai, né? Isso é um pai verdadeiro, né? Um pai amoroso demais. Né? Deus se encarnou em São José ali, né? O Pai Deus se encarnou em São José ali, para poder ser o melhor pai possível para ele. Que coisa linda, meu Deus do céu. Aí Jesus tornando-se vermelho pelo esforço feito, apertando os lábios, vai cerrando com atenção. Que bonito. E depois alisa a pequena tábua com a plana, e ainda que tenha ficado um pouco torta, parece-lhe bonita. E José o elogia e ensina a trabalhar com paciência e amor. Que lindo, gente. Que coisa mais linda, gente do céu. Maria retorna, pois ela estava fora, né? Que coisa mais linda. Jesus deve estar se sentindo, né, naquele sorriso. Deve estar sentindo o sorriso, né, da Nossa Senhora. E se vira e vê a mamãe. Corre para ela com sua tabuinha semi-aplainada. Ele mostra. Maria fica admirada
e se inclina para beijar Jesus. Ela acompanha os cachinhos de cabelo desalinhado dele, enxugando-lhe o rosto do suor do rosto afogueado. Escuta com afeto que ele lhe promete fazer um banquinho para ficar mais cômodo para ela trabalhar. Que lindo! José em pé junto ao pequeno banco, com as mãos nas ilhargas, olha e sorri. Eu assisti à primeira lição do trabalho do meu Jesus, e toda a paz desta família santa está em mim, disse Eva Autória. Aí Jesus vai falar sobre isso. Eu te consolei, minha alma querida, com uma visão da minha infância, feliz em sua pobreza. Ele era feliz na pobreza dele, né? Porque essa minha infância estava cercada dos afetos dos dois maiores santos do mundo. Olha lá. Estava cercada com o afeto dos dois maiores santos do mundo. Que lindo isso, né? Jesus falando que eles são os dois maiores santos do mundo, José e Maria. Dizem que José foi o meu sustento. Oh, se ele não pôde, por ser homem, dar-me o leite, que Maria me nutriu, ele se desdobrou em pedaços no trabalho, para me dar pão e conforto, tendo para comigo a gentileza de afetos de uma verdadeira mãe. Eu aprendi dele, e nenhum aluno jamais teve um mestre melhor. Tudo o que faz de um menino um homem, e um homem que tem que ganhar o seu pão. Mesmo se a minha inteligência de filho de Deus fosse perfeita, é preciso refletir que eu não quis sair insolitamente dos limites da minha idade. Por isso, rebaixando a minha perfeição intelectual de Deus ao nível de uma perfeição intelectual humana, sujeitei-me a ter um homem por mestre, mas com a necessidade de alguém para me ensinar. Ele dissimulou, né, essa idade. Dissimulou essa perfeição intelectual humana. Né, porque ele é Deus, não adianta. Ele não muda nesse contexto. Né, ele tem toda a sabedoria de todas as coisas. Né, ele tem consciência total de como é feito cada objeto da Terra em átomos, fisicamente, com toda a ciência que existe, né, ele tem um conhecimento. Mas ele, né, se dissimula como uma criancinha, né, e sujeita-se a ter um homem por mestre no contexto da idade em que ele estava, né, do tamanho em que ele estava, da mãozinha, dos pés, né, se limitando a estar naquele contexto. Mesmo se tenha aprendido com rapidez e boa vontade, isso não tira o merecimento de ter me sujeitado a um homem, né, que isso é uma humilhação do próprio Deus, sujeitando a aprender com um homem, a um homem justo que ensinou a minha pequena mente as noções necessárias para a vida. As horas saudosas passadas ao lado de José, para o qual foi um brinquedo, ensinar-me a ser capaz de trabalhar. Eu não me esqueço, nem agora que estou no céu. Tá vendo? Ele não se esquece dessas horas, né? Para a qual foi um brinquedo ensinar-me a ser capaz de trabalhar. Né, foi um brinquedo, né, foi as horas saudosas passadas ao lado de José. Imagina, Deus, ele está vendo que essas horas que ele passou ao lado de José foi uma diversão, né, foi uma felicidade para ele, né, como Deus. E eu não me esqueço, agora eu estou como Deus no céu. E quando eu olho para meu pai, né, que ele olha lá do céu, revejo o pequeno pomar e a oficina fumacenta. Então ele sempre vê São José ao lado dele, né, que está lá no céu, e ele lembra de tudo que viveu com São José. Nunca esquece. Olha que lindo, né? Que experiência de São José com Jesus, com Deus, né? Que vida linda de São José com Deus, ao lado de Deus, né? Ensinando o próprio Deus, né? Um Deus que não precisava aprender nada, mas que se deixou ser formado, que se deixou, né, ser cuidado, que se deixou ser educado pelo homem. É muito lindo isso, né? Fala sério, é muito bonito isso de Deus, né? Imagina que experiência bonita que Deus teve com uma criatura dele, né? Com um homem, né? Com um ser humano que ele ama tanto, né? Que ele criou justamente para ter esses momentos com o ser humano. E ele ter passado esses momentos com São José deve ter sido assim, uau, né? Eternamente feliz. Então ele lembra hoje lá do céu, ele lembra constantemente, fala com São José até hoje, lembrando os momentos felizes que passou com o lado de São José. Até hoje, né? Ele não esquece. Que coisa linda, como se estivesse. estivesse vivendo agora, né? Porque o tempo de Deus é assim, presença constante. E, gente, eu quero que vocês, né,
né? E me parece estar vendo a mamãe chegar com aquele seu sorriso, que transformava em ouro aquele lugar e nos tornava felizes. Então ele nunca vai esquecer dessa vida experimentada em Nazaré, nunca vai esquecer, por toda a eternidade, né? Quando teriam que aprender as famílias com a perfeição destes esposos que se amaram como nenhum outro casal. José era o chefe. A sua autoridade familiar era evidente e não discutida, diante da qual se inclinava respeitosamente a da esposa e mãe de Deus e se sujeitava o Filho de Deus. Bonito isso, né? Ele ser o sacerdote do lar, o chefe do lar, e respeitado, total, né? Ter o respeito total. Tudo estaria bem se José resolvia fazê-lo, sem discussões, sem teimosia, sem resistências. Então, São José tinha, mesmo sabendo que ele era Deus, que Jesus era Deus e ela era a mãe de Deus, o José tinha que se dominar, né? Tinha que se dominar em suas paixões, né? Não se deixar, né, levar pelas suas paixões de saber que ele é um pecador, né? Não ficar se apegando a isso e se colocar no devido lugar pela vontade divina, né? E fazer o trabalho, né? Fazer a sua parte, né? É muito bonito isso, né? Porque ele realmente fez isso diferente de Jesus e de Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora e Jesus dissimulavam, São José não. Ele tinha que se elevar, né? São José tinha que se colocar, né? Para servir, né? Para servir. Então, por isso que ele é considerado o ministro do reino, porque ele teve que se elevar na sua condição de humano para poder conseguir, né? Fazer a vontade de Deus ali. Então, assim, constantemente ele era um homem plenamente ungido, né? Constantemente ungido pelo Espírito Santo, para poder fazer a vontade de Deus, apesar de, porque ele olhando Jesus, sabia que Jesus era o próprio Deus, ele devia adorar Jesus e ficar absorto olhando para Jesus e não conseguir fazer nada, pela pequenez de homem que ele era. Mas aí Jesus, com a graça, ajudava São José, né? Com a graça do Espírito Santo, ungindo São José, né? Com a ajuda de Nossa Senhora, que trazia essa infusão da graça junto com ela, né? Respiravam esse ar da graça. Então, São José, pelo ar da graça, que era o próprio Cristo que estava ali levantando ele, mostrando para ele o que ele devia ser, ele fazia por amor a Jesus o que precisava ser feito. Tudo o que precisava ser feito, ele fazia. E não se deixava abater pela condição humana que ele viveu. Então, ele não se deixou levar pela vontade humana dele. Ele vivia uma santidade humana verdadeira, onde ela morria, onde a santidade, né, onde a humana vontade de São José morria. Ele não colocava empecilho na sua vontade humana, com a sua vontade humana. Constantemente ele voltava a formar vazios para poder fazer somente o que era necessário fazer. E ficava totalmente envolvido nesse contexto. Eu preciso ser o pai de Jesus. Eu preciso ser o guardião nesse momento. Eu preciso ser o homem dessa casa. Eu preciso, né, me colocar no meu devido lugar, me autodominar dos meus medos, das minhas culpas, nas minhas misérias, né, na minha vontade humana que me mostra que eu sou nada perto de Jesus e de Nossa Senhora, mas isso eu deixo para lá, né, eu coloco em parte e vivo pela graça, vivo pela ação da graça que me dá essa possibilidade de fazer esse algo a mais por Jesus, de servir a Jesus e servir a Nossa Senhora. Então eu vou me revestir da capacidade humana que o Senhor me dá, através da graça, de me levantar, né, olhar adiante e ver o que eu preciso fazer e não ficar envolvido nos meus pensamentos sozinho, porque se eu voltar para mim mesmo, pensar sobre mim, eu não sou capaz, não deveria estar fazendo isso. É um absurdo um ser humano estar servindo o próprio Deus, né? Um ser humano estar tendo que mandar o próprio Deus. Então era complexo isso para São José, né? Ele passava por umas dificuldades, mas Jesus falou na vida íntima que o tempo todo ele ajudava São José a entender o seu papel ali, né? Fazia São José respeitar isso, né? Ajudava São José a entender e se comportar como devia. Então, Jesus explica direitinho na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo como que funcionava, né? É muito importante a gente saber o que aconteceu ali, porque é o que acontece com a gente também, né? Nós sabemos que nós somos um nada, mas a gente não pode se deixar abater por isso, né? E por Deus, por amor a Deus, fazer o que Deus precisa que nós façamos, apesar de, né, da nossa dificuldade, da nossa incapacidade, apesar de saber quem nós somos, que nós somos pecadores, somos fracos, somos nada, mas independente, pular esses, né, viver no elevado, no olhar para o céu,
buscar as coisas do alto, buscar essa coisa de se levantar, né? Jesus que levanta todo mundo e fala, paz esteja contigo. Eu estou contigo. Eu e você fazemos tudo juntos. Vamos lá, vamos fazer tudo juntos. Vamos resolver esse problema. Você e eu somos capazes. Você consegue com a minha ajuda. Vamos lá, né? Vamos com fé. Não comigo, você vai fazer junto comigo. E aí vai dar tudo certo. Vai ser santo aquilo que você fizer. Na santidade. Vamos fazer juntos. E aí você vai com Deus e consegue fazer tudo junto com Deus, né? É muito importante. A sua palavra era a nossa pequena lei. A palavra de José era a pequena lei. Então é muito forte isso. Né? E não obstante isso, quanto à humildade nele, nunca um abuso de poder. Nunca uma vontade contra a razão. Só por ser ele o chefe. A esposa era sua suave conselheira. E se em sua humildade também profunda ela se julgava serva do seu consorte, o consorte, né, São José, ia buscar na sabedoria dela, que era a cheia de graça, a luz que o guiava em todos os acontecimentos. Eu crescia como uma flor, né, protegida por duas árvores vigorosas, entre esses dois amores, que se entrelaçavam sobre mim para me proteger e me amar. Enquanto a idade me fez ignorar o mundo, eu não tive saudades do paraíso. Ele não ignorava o mundo, não. É que ele falou isso, né, na parte de ficar no mundo, mas ele não ignorava o mundo. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo na Terra. Né? Na vida íntima mostra claramente. Ai, ai. Enquanto a idade me fez ignorar o mundo, eu não tive saudades do paraíso. Deus Pai e o Divino Espírito não estavam ausentes. Né? Porque ele não teve saudades do paraíso porque ele estava constantemente unido ao Pai e ao Divino Espírito. E Maria estava repleta deles também. Os anjos ali moravam com a gente, porque nada os afastava daquela casa. Um deles, pode-se dizer assim, havia assumido a carne, que é o próprio Cristo, né? Ah, tá. E era o José que tinha assumido carne, que era uma alma angélica, libertada do peso da carne. Que bonito isso. Somente ocupado em servir a Deus e a sua causa, amando-o, como amam os serafins. O olhar de José, plácido e puro, como uma estrela que não conhece as concupiscências terrenas. Lindo, né? A pureza dele, né? Ele era o nosso repouso e nossa força. Então ajudou muito São José, né, ter recebido essa graça especial de ser liberto do peso da carne, né? Porque ele passou por um processo também, né, por desejo profundo de correspondência a Deus, né? E predestinação, ele recebeu o dom de ser purificado, né, na carne dele. E aí a gente vê a história de São José, ele recebeu muitas graças para poder ser o pai de Jesus. Sem as graças de Deus ele não ia poder ser, né? Muitos acham que eu não tenha humanamente sofrido quando a morte veio apagar o olhar santo de São José, quando São José morreu, que vigiava a nossa casa. Se eu era Deus e como tal conhecedor da feliz sorte que esperava José, não entristecido, portanto, pela sua partida, que depois, por um breve parada no limbo, lhe teria aberto o céu, contudo, como homem, eu chorei naquela casa. Ele chorou bastante por ter perdido São José, a presença de São José, né? Que ficou para nós vazia de sua amorosa presença. Então, Jesus também sentiu a dor da morte, né, de um ente querido, né, para poder reparar o que a gente também sofre, né? Então, ele também passou, né? Chorei sobre o amigo falecido. Não teria devido chorar por este meu santo, cujo peito eu tinha dormido, quando eu era pequenino e durante tantos anos tinha recebido amor. Então, a partir do momento que São José foi embora, a presença humana de São José, que era importante para Jesus, saiu, né? Perdeu-se ali, né? Foi pro limbo, né? A alma dele. E Jesus, como qualquer outro, chorou, né, sobre o amigo falecido. Aí você pode perguntar, mas por que Jesus não deixou ele viver mais tempo, né? Dava saúde para ele e tal. Não é assim que funciona, né? Jesus, ele tem que passar por tudo que o Pai já estava predestinado a passar, né? Tudo que o Pai já tinha permitido passar, inclusive a morte de São José, que a morte de São José foi muito interessante, porque São José ficou doente, né, por causa de ter visto a paixão de Cristo. Né, o que fez São José morrer foi ter visto a paixão de Cristo. Tá? Jesus falou assim que fez São José morrer mais rápido. Né, e ele precisou fazer isso, mostrar, né, em visão para São José, né, o que ele iria passar. Ter visto Jesus daquela forma, né? Então foi muito difícil.
José acabou sofrendo de amor por Deus, sofrendo uma febre muito forte de amor que acabou levando ele à morte. Então não foi fácil não a morte de São José. Não foi fácil. Foi muito, muito difícil. Chorei sobre um amigo falecido, não teria devido chorar por este meu santo, sobre cujo peito eu tinha dormido. Então você pode me perguntar, Aline, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus escolheu esse jeito de São José morrer? Vendo a verdade, da morte dele, é muito difícil ver a morte do seu próprio filho e do seu Deus, Gente, é para ele ser esse santo que ele é hoje. Ele só é esse santo que ele é hoje, justamente também por causa disso, Dessa forma como ele morreu, dessas visões que ele teve. Então foi justamente por causa disso também, que ele é santo com os méritos que ele tem hoje. Foi tudo para produzir méritos, para ele poder ser o mais próximo de Nossa Senhora possível, para ele também ser chamado de corredentor, Corredentor junto com Nossa Senhora, ao lado dela, para poder ele ter hoje no céu o local próximo da divindade, o mais longe possível, para ele poder ficar o mais perto de Deus lá, porque lá no céu tem hierarquia, vocês sabem disso. E como que Jesus iria deixar São José abaixo, muito abaixo, em outro lugar, em outro grau de santidade? Não podia. Então Jesus, ele, por amor, Deus, o Pai com Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo, com seu desígnio da divina vontade, fez o que foi preciso para fazer José chegar no mais alto grau, para poder ficar junto lá da corte celestial, o mais próximo possível da corte celestial, Então a gente tem que entender isso, é muito importante entender como Deus pensa, Deus pensa desse jeito, tá? Então vamos lá. Chorei muito sobre o amigo falecido, chorei sobre meu amigo falecido, não teria devido chorar pelo meu santo, sobre cujo peito eu tinha dormido, quando era pequenino e durante tantos anos tinha recebido amor. Enfim, faço observar aos pais que sem o auxílio de uma erudição pedagógica, José soube fazer de mim um hábil operário, logo que cheguei à idade em que já podia manejar as ferramentas, sem deixar que eu me entregasse à ociosidade. Ele me encaminhou para o trabalho, valendo-se do meu amor por Maria, para me estimular a trabalhar. Fazer objetos úteis à mamãe, era assim que ele me inculcava o devido respeito para com a mamãe, que todo filho deveria ter. E sobre esta respeitosa e poderosa alavanca, ele se apoiava a ensinar o futuro carpinteiro. Então, beleza. Onde estão hoje as famílias nas quais se ensina os pequenos a amar o trabalho como meio de fazer algo agradável aos pais? Os filhos agora são os tiranos da casa. Crescem duros, indiferentes, grosseiros para com seus pais. Acham que seus pais são seus escravos, credo. Não os amam e são um pouco amados, porque ao mesmo tempo que fazeis de vossos filhos uns prepotentes caprichosos, também ficais longe deles com um desinteresse vergonhoso. Tá louco? Que horror. Misericórdia, Jesus. É assim mesmo, não? É assim mesmo, Misericórdia. Tá louco. Aqui em casa não foi assim, não, Jesus. Eu ensinei meus filhos a ajudar em casa desde pequeno e até hoje eu só falo de trabalho. Meu marido só fala de trabalho com os meus filhos, a importância do trabalho e como trabalhar, como se comportar no trabalho, como ser honesto no trabalho. Nossa, eu tudo só sabe falar isso. Meu marido não sabe falar outra coisa, não. Graças a Deus. E meus filhos são aqueles que trabalham aqui em casa. Eles que fazem a maioria das coisas, que é eles servem o tempo todo. O que eu mais ensino aqui em casa é o serviço, é o servir o outro. Os filhos são de todos, menos de vós, ó pais do século XX. Eles são da babá, da governanta, do colégio, se sois ricos, e são dos colegas de rua, das escolas, se sois pobres, mas já não são vossos. Vós, ó mamães, os gerais, isso basta. Credo. Vós, ó pais, fazeis o mesmo, mas o filho não é só carne, ele é mente, coração e espírito. Crede, pois, que ninguém mais do que um pai ou uma mãe tem o direito de formar esta mente, este coração, este espírito. Aqui em casa não tem isso, não. Aqui em casa não. Aqui a gente ensina mesmo tudo, em todos os âmbitos. Ainda mais depois da divina vontade de entrar na minha vida, aí que eu fui mais poderosa ainda
para ensinar meus filhos o que é certo. Não posso falar que eu sou perfeito. Isso não sou, não. Não sou, de jeito nenhum. Conto com a graça de Deus, né? Muito mais com a graça do que comigo mesmo, porque eu falo para Deus que Ele que faz o trabalho mais forte de ensinar meus filhos, né? Não eu. Né? Eu deixo mais para a mão dele do que a minha, né? Eu ajudo só naquilo que é possível no 1%. O resto Jesus que faz, né? Mas eu trabalho junto com Jesus, né? O máximo que puder. A família existe e deve existir. Não sou perfeita, tá? Tem coisas que eu poderia melhorar. Não sou perfeita. Mas é complicado isso aqui que Jesus está falando, né? A família existe e deve existir. Não existe nenhuma teoria ou progresso que seja capaz de destruir esta verdade sem provocar ruína. De um instituto familiar desfeito só podem vir futuros homens e futuras mulheres cada vez mais depravados e que serão causa de ruínas cada vez maiores. Eu vos digo em verdade que seria melhor que não houvessem mais casamentos e mais filhos sobre a terra. Nossa, Jesus! Do que famílias menos unidas do que as tribos dos macacos. Famílias que não são escola de virtude, de trabalho, de amor, de religião, mas são caos, cada um vivendo como engrenagens desmanteladas que acabam se despedaçando. Tá vendo? A família existe e deve existir. Não existe nenhuma teoria ou progresso que seja capaz de destruir esta verdade, sem provocar ruína. Então, olha, não existe nenhuma teoria, ideologia ou progresso que possa ser capaz de destruir essa verdade que a família existe e deve existir. Ele está falando isso justamente do que está acontecendo hoje em dia, né? E aí está provocando ruína, toda essa ideologia que vem atrapalhar o que a família deve ser, essa família verdadeira, né? De um instituto familiar desfeito, só podem vir futuros homens e mulheres cada vez mais depravados, é verdade. Horrível, né? A depravação que está acontecendo. Né? Ontem eu estava, na hora de dormir, meu marido tinha colocado no Faustão, no programa do Faustão, e estavam falando desse jeito aí de família desfeita. Estavam falando disso, né? E ainda pessoas falando em Deus ainda, né? Mas sabe, eu não vou tocar no assunto, não. Né? Não quero julgar ninguém. Mas é feio o negócio. Que as pessoas, como as pessoas hoje são depravadas. O jeito que tá ruim hoje, o negócio tá feio. E eles não veem isso não, eles estavam se elogiando uns aos outros. Eles estavam se elogiando humanamente. No programa do Faustão ontem. Se elogiando, falando que são pessoas muito fazendo... Nossa Senhora. Aqui no Brasil não vai ter assim não. Não vai ser essa confusão não que tem. Nós somos civilizados. Né? Nós somos amadurecidos. Né? Nós vivemos aqui a civilização do amor. Tá bom. De um instituto familiar desfeito, é Jesus falando, só podem vir futuros homens e futuras mulheres cada vez mais depravados, verdade, que serão a causa de ruínas cada vez maiores. Eu vos digo em verdade que seria melhor que não mais houvessem casamentos como esse, né, como esses hoje, e mais filhos sobre a terra do que como esses que estão sendo educados hoje, do que famílias menos unidas do que as tribos de macacos. Famílias que não são escola de virtude, de trabalho, de amor e de religião, mas são caos, cada um vivendo como engrenagens desmanteladas que acabam se despedaçando e falando que estão vivendo amor, né? Falando que estão vivendo a união, falando que são unidos. Aí na hora que o pai morre e tem herança, você vai ver o que unidos é. Na hora que aquele rico ator morre, vamos ver que briga que vai virar depois lá no... Você vai ver que amor que é esse que eles tinham. Porque ele estava falando assim, o ator, ele estava no segundo casamento, acho que no segundo, terceiro, quarto, não sei qual o casamento que ele estava, e estava tendo uma criança que vai nascer agora. E aí ele tem 2 filhos, dos casamentos anteriores, e os 2 filhos apareceram, né, fazendo homenagem pro pai, falando que estão super felizes, que estão acolhendo a criança que vai chegar, a irmãzinha nova que vai chegar do outro casamento dele, e que eles estão super felizes, e eles estavam se elogiando lá, né, o ator estava elogiando, ai, meus filhos são maravilhosos,
são lindos, maravilhosos. Né? Eles estão super contentes com a irmãzinha que vai chegar, que é a menininha. Estão super contentes com a menininha que vai chegar, a irmãzinha deles. Vai nessa, vai, acredita. Aí o senhor morre, filho. O senhor vai morrer, você vai ver o que vai acontecer. Morre, e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vê lá a briga que tá. O Gugu liberado ter morrido, a briga que tá de herança. Né? E outros mais. Outros filhos aí que estão contra o pai. A confusão que tá. Hoje em dia, de herança. Vários. Nossa, o que mais tem é briga de herança, né? Que passa na televisão aí. Confusões e confusões. Porque a mulher que ficou com o homem até morrer, ela quer dinheiro, então ela arruma confusão, né? Nossa, dá mau rolo. Então isso não é família mais. Por isso que Jesus está falando, seria melhor que não mais houvessem mais casamentos e mais filhos sobre a terra do que essas famílias menos unidas, né, do que tribos de macacos. Famílias que não são escola de virtude, de trabalho, de amor e de religião, mas são caos, cada um vivendo como engrenagens desmanteladas que acabam se despedaçando por causa de dinheiro. Quebrai, despedaçai os frutos desse vosso ato de despedaçar a forma mais santa de vida social. Vós os estáis vendo e suportando. Continuai então, se quiserdes. Mas não vos lamenteis se esta terra vai se tornando cada vez mais um inferno, morada de monstros que devoram famílias e nações. Vós o estáis querendo? Que então isto vos aconteça. Jesus falando, quebrai, despedaçai. Ele está deixando o que está acontecendo, ele está permitindo tudo isso, para a gente poder ver o que a gente está plantando na terra. Já que vocês estão querendo, que isto vos aconteça. Vai acontecer tudo o que vocês estão vendo aí. Tudo que está acontecendo vai continuar piorando e a terra vai virar morada de monstros. Vocês vão ver. É o que está acontecendo. As pessoas estão se transformando de homem para mulher, de mulher para homem. Já está virando morada de monstros. Né? Já estamos vendo morada de monstros nas famílias. Né? Pessoas que estão virando animais, né? Virando misericórdia. Né? Homens todos exageradamente, mas muito exageradamente tatuados, pais e mães exageradamente tatuadas, já tatuando seus filhos. Então, sinceramente, desculpa, não tem nada de bonito nisso. Não tem, né, colocando piercing na língua, piercing na orelha, piercing de tudo quanto é jeito na criança já. Daqui a pouco é a criança que está usando piercing. Né? Na orelha, na orelha, não, onde que é feio o piercing? É no nariz. Deus que me livre. Mulher com piercing no nariz. É uma coisa insuportável. Com piercing na sobrancelha, no olho. É horrível. Eu acho a coisa mais horrível que existe. Meu Deus do céu, me perdoa, mas não tem que falar. Só Deus na causa. Misericórdia. É monstros na terra. Né? E cada vez mais. Deus abençoe. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós, Fiat.